Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, o Tempo do Fim. Estamos trabalhando o livro O Tempo do Fim, esclarecendo as suas dúvidas e tem sido verdadeiramente uma bênção. Muita gente elogiando as aulas do Tempo do Fim. E você também pode adquirir o Tempo do Fim. Não perca tempo. Entre aí na livraria edsonreis.com. Roda a vinheta enquanto o pessoal se ajeita, Valdeci, por favor. É isso aí, edsonreis.com. Adquira já o livro Tempo do Fim. Gente, o estoque é limitado, então não perca tempo e aproveite já, tá bom? Lá tem toda a orientação certinha como você faz para adquirir. Hoje nós vamos prosseguir falando o Tempo do Fim, já acabamos a questão das 70 semanas. E agora nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Esse é o nosso tema. As duas testemunhas, quem são? São literais? Será que são simbólicas? Sabemos realmente identificá-las? Tudo isso e muito mais você vai ter na aula de hoje. Então presta bastante atenção. Se você tem aí o seu livro O Tempo do Fim, nós estamos na página 113. Aproveite, pegue o livro, faça suas anotações, veja os textos da Bíblia que serão citados, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Essa questão das duas testemunhas é uma interpretação super difícil, assim como muitas partes do Apocalipse que nós vamos tratar aqui. E eu sei que muitas vezes a nossa curiosidade é maior do que a nossa paciência. Mas nós nunca devemos nos esquecer daquilo que diz Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Dessa maneira, então, nós vamos trabalhar aqui a questão das duas testemunhas, tá bom? Vamos lá, o nosso livro nos diz assim: as duas testemunhas descritas aqui estão na passagem do Apocalipse. Tem a função de profetizar ao longo de certo período da grande tribulação, durante o toque da sexta trombeta. Lembrando que na sétima trombeta, logo depois do toque da última trombeta, segue-se o arrebatamento. A passagem é de difícil compreensão e por isso alguns cristãos chegam a interpretá-la de modo literal, afirmando que as duas testemunhas podem ser Moisés e Elias. Por que alguns cristãos interpretam de modo literal achando que são Moisés e Elias? Bom, isto se dá porque as obras desses homens, conforme diz, tem poder de fechar o céu para que não chova, assim como foi a obra de Elias, e tem poder de transformar água em sangue e ferir a terra, como foi o caso de Moisés. Então o pessoal fala, então aqui é Moisés e Elias que vão ressuscitar e voltarão, tal. Por que aparentemente nós podemos dizer que não é Moisés e Elias, né? Mas é que teve um linguista em hebraico que falou em aramaico, tal. Pessoal, a gente não precisa de linguista em hebraico nem em aramaico para entender uma passagem das Escrituras, principalmente do Apocalipse. O que nós temos que ter é um pouco de humildade e aceitar aquilo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, o que é que a Bíblia diz nesse caso? A Bíblia apresenta, depois da era apostólica, para os cristãos, uma ressurreição, às quais estão incluídas Moisés e Elias. E essa ressurreição se dá por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que a Bíblia não nos dá nenhuma referência para encontrar Moisés e Elias sendo ressuscitados antes de todos os outros. Não, a Bíblia não nos dá essa autoridade. Tudo bem? Então, está aqui o motivo pelo qual não parecem ser Moisés e Elias. Depois o texto prossegue. Embora essa interpretação seja literal no número das duas testemunhas, ela é alegórica na identificação. Então, existe aqui uma alegoria, não existe uma precisão, a Bíblia não indica em parte alguma, não existe nenhuma outra referência. E lembre-se, né, que se tratando das duas testemunhas, nós precisamos de pelo menos duas testemunhas para nos apoiar também no texto sagrado, né? Não é verdade? É assim que a gente trabalha. E depois, o livro continua nos dizendo:
Embora essa interpretação seja literal no número das duas testemunhas, é alegórica na identificação. Outros ainda sugerem Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, por estarem relacionados às duas oliveiras vistas por Zacarias, o que também carece de respaldo escriturístico. Então, também, lá no livro de Zacarias, fala sobre as duas oliveiras, os dois candelabros, e aí alguém relaciona pelo fato do número ser 2. Não. Também carece de respaldo escriturístico, não tem nenhuma referência a isso, e eles também não serão ressuscitados antes da volta de Jesus Cristo. Então não tem como isso acontecer. Ok? Outros dizem representar o Antigo e o Novo Testamento, o que não me parece razoável, pois essas escrituras serão usadas como palavra de Deus para a mensagem das duas testemunhas, proclamando juízos divinos que percorrerão a terra e desmascarando o anticristo e o falso profeta. Bom, vejam então que o pessoal vai indo por eliminatória. Começou com Moisés e Elias, depois Zorobabel e Josué, e alguns dizem também que pode ser o Novo e o Velho Testamento, essas duas testemunhas. Não, porque na verdade o Novo e o Velho Testamento serão instrumentos através dos quais as duas testemunhas elas profetizarão contra o anticristo e também o falso profeta. Outros cristãos interpretam como os mártires que sofrerão durante a tribulação, por pregar o nome de Jesus e são vencidos pela besta. Isto se dá, pois João relata que o átrio do templo de Deus agora está para as nações durante 42 meses, o que seria a perseguição do anticristo ao povo de Deus. Essa interpretação me parece mais razoável, mas nós não podemos afirmar. Essas duas testemunhas podem representar todos os mártires, que viverão e morrerão durante a grande tribulação e que são apresentados ali no livro do Apocalipse, no capítulo 6, que mostra sobre aqueles que morreram pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Parece uma explicação mais plausível, que essas duas testemunhas representem todo o grupo de mártires. Como já citamos sobre as 70 semanas de Daniel, que aliás nós acabamos de estudá-las a semana passada, a linguagem profética, tanto em Daniel quanto no Apocalipse, muitas vezes nos surpreende. A única coisa que podemos ter certeza nesta passagem que ela se aplica ao período da tribulação. Isso ficou claro conforme o apóstolo João explicou. Ela se aplica ao período da tribulação. João, inspirado pelo Espírito Santo, não identifica quem são as duas testemunhas. Então, analisem bem, pessoal. É por isso que eu citei Deuteronômio 29 logo no começo. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As escondidas pertencem ao Senhor ou a Jeová, nosso Deus. Portanto, se João, que viu, que teve a visão, ele não revelou, então como podemos nós ter a presunção de querer fazer a revelação na frente de João? Deu para você compreender? Você entende que um assunto como esse, quando você começa a dar ouvidos aos pregadores de internet, você só perde tempo? Olha só como é interessante. O nosso canal aqui te ajuda inclusive a isso, a não perder tempo com especulações proféticas. Quando nós sabemos a explicação, nós realmente trabalhamos em cima dela. Quando não, nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Levantam-se hipóteses, erguem-se as suposições e erigem-se as teses. Creio que no tempo do Senhor receberemos a certeza desta revelação espetacular e entenderemos perfeitamente a identidade das duas testemunhas. E aí aqui eu cito também 1 Coríntios 13:12, porque em parte nós vemos e em parte profetizamos, mas quando chegar aquilo que é perfeito, o que é em parte será eliminado. De modo que nós podemos ter certeza que quando Jesus Cristo estiver voltando, muitas coisas que estão escritas no Apocalipse, elas serão completamente reveladas a nós, conforme o próprio nome sugere, revelação. Bom, eu quero agradecer vocês que estão acompanhando. Lembrem-se, quinta-feira a gente continua com o nosso livro O Tempo do Fim. Então você não pode perder de maneira nenhuma. Aproveite, se você gosta do nosso trabalho, por favor, compartilhe com outras pessoas, ajude o canal a chegar mais longe.
Lembre-se também que todos os dias nós trazemos uma palavra de encorajamento para o seu dia, uma palavra de direção. Basta você inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho e você vai receber o nosso Pela Bíblia dia a dia, todos os dias. Eu também lembro que a nossa matéria para este assunto do Apocalipse está baseada no livro O Tempo do Fim, que você pode adquirir lá na livraria Edson Reis. E nisso eu peço ao Valdeci que rode a vinheta, por favor. É isso aí, pessoal. Aproveita, vai lá agora, não perde tempo não, edsonreis.com e adquira já o livro O Tempo do Fim. Conforme eu disse, a gente está esperando o momento em que ele vai terminar. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Quinta-feira nos vemos novamente aqui com mais um pouco de O Tempo do Fim.